Esta manhã nós vamos iniciar a série de mensagens chamada Adore o Rei. A minha intenção com Deus e com a Trindade, com o Espírito Santo, é trazer à igreja um entendimento um pouco mais amplo sobre adoração a esse nosso Rei Jesus. E nós teremos 4 domingos aqui, 4 encontros, onde nós abordaremos e leremos a Bíblia, número 1, que é hoje, sobre como é adoração no céu. O que agora acontece em adoração ao Rei, nesse reino espiritual. Na segunda reflexão nós falaremos sobre como é a adoração na igreja. Depois, como é a adoração em casa ou na família. E no último domingo, que é o domingo de ceia do mês que vem, como é a adoração na vida. Como deve ser a adoração na vida. Então hoje para nós, como adoramos no céu. E preciso dizer nesta manhã, como introdução, que há uma grande diferença da adoração nas todas as demais religiões e no cristianismo. Todas as religiões ensinam que nós devemos ir a Deus. E que a adoração é o movimento do homem que vai até Deus. Por exemplo, vai a esse lugar santo adorar a Deus. Adquira esse item para então adorar a Deus. Faça estas obras para que então você possa adorar a Deus. Todas as religiões nos constroem uma escada aonde nós vamos até Deus. Só que isso não é cristianismo. Cristianismo não é o homem que vai até Deus. Cristianismo é Deus que vem ao homem. Tudo começa em Deus. Pastor, qual a base bíblica para isso? Antigo e Novo Testamento. Anjos que subiam e desciam uma escada que Jacó tem uma visão, por exemplo. Você vê Daniel e anjos acontecem, anjos aparecem. Você tem Moisés com o povo saindo do Egito, então Deus é quem vem no alto do monte e chama Moisés. Vamos ao Novo Testamento. Jesus vem até nós através de uma virgem, mulher, e nasce. Deus vem a nós pelo Filho. E depois que Ele paga o nosso preço, que Ele se é sacrificado, que Ele ressuscita, está consumado, Ele diz, vocês não ficarão sozinhos, mas eu vos enviarei do meu Espírito. O cristianismo não é nós que vamos a Deus por obras e lugares santos e papéis em muros e em escadas que subimos de joelho, mas é um Deus que vem até nós. O movimento de Deus vem até nós para então que a adoração possa ser iniciada. Essa adoração que acontece no reino físico e visível que temos hoje aqui como esse encontro de uma igreja, mas é a mesma adoração que acontece em um reino real, porém para nós ainda invisível, porém real. Então, há uma adoração que acontece no reino invisível espiritual e no reino natural, como hoje aqui. E há uma conexão entre reino visível e reino invisível. Isso se traz, por exemplo, na oração do próprio Jesus. Quando nos ensinou a orar, diz assim, quando forem orar, orem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É o teu reino que vem a nós. Então existe um reino espiritual de Deus e existe esse reino. Existem 2 reinos, 2 mundos. O reino espiritual, porém real, não físico, não visível agora, e o reino natural, também real. Venha a nós, esse reino espiritual, ao nosso reino. E se faça nesse reino aqui a tua vontade, da mesma maneira que era feita nesse reino celestial e espiritual. E quando nós falamos sobre como a adoração acontece no céu, como adoramos no céu, nós não poderíamos passar em outro lugar a não ser livro das Revelações, em Apocalipse. Já vá abrindo aí, não vou ler por enquanto. Mas nós temos o livro das Revelações, onde um homem, discípulo de Jesus, o último a ser morto, que ficou de fato velho, isolado, exilado, tem 4 visões. Mas o principal aqui nesta manhã é dizer que o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, ele não é sobre chifres, olhos, animais, símbolos. O livro do Apocalipse, como toda a Bíblia, é sobre uma coisa em si. Eu não vou ler, mas se quiser abrir aí, Apocalipse 1, versículo 1. O primeiro texto do livro vai dizer que revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 1. Apocalipse não é sobre chifres, animais, asas, símbolos, estrelas. Apocalipse, diga-se comigo, é sobre Jesus. Porque é tudo sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse. E às vezes nós lemos o livro do Apocalipse ou temos medo de ler, porque, pastor, é difícil.
Tem muita coisa ali esquisita, muito olho, muito chifre, muita asa, muito animal, é tudo muito confuso, muito candelabro, é muita estrela. Mas a revelação de Apocalipse é para nos dar a entender sobre Jesus. E como é a adoração, no caso hoje, a esse rei, como ela acontece nos céus. Então, visto que quando nós entendemos e conhecemos quem Jesus é, somente ou mediante isso torna-se possível nós adorarmos a Jesus. Porque como podemos adorar a quem nós não conhecemos? Então precisamos conhecer quem Jesus é, como ele é adorado, para que então, o conhecendo e sabendo como acontece, possamos de fato adorá-lo. Uma vez que temos a revelação de quem Jesus é, estamos então preparados para adorá-lo. A ênfase de Apocalipse se dá aonde João, último discípulo de Jesus, tem pelo menos ali, ou tem exatamente 4 visões sobre 4 coisas espetaculares. Eu vou te dar mais ou menos uma oração sobre isso. As 4 visões que João tem, ele vai dizer, eu estava no Espírito, ou pelo Espírito, ou tomado no Espírito. Então o Espírito de Deus leva João a ver algumas coisas. As 4 visões de João Apocalipse está a primeira visão em Apocalipse do 1 ao 3, a segunda visão em Apocalipse 4 ao 3, a terceira visão, Apocalipse 17 ao 20, e a quarta visão, Apocalipse 21 ao capítulo 22. E todas as visões mostram a João como Jesus, naquele momento e nesse momento, está sendo adorado. Eu vou repetir. As visões mostram a João, naquele momento, e hoje aqui, domingo, dia 12, como Jesus, nesse momento, está sendo adorado. A visão de João é uma visão de um outro lugar que ele não está, invisível, porém real, e acontecendo simultaneamente. Eu vou te dar mais ou menos uma comparação do que são as visões de João sobre o reino espiritual. Talvez tenha no seu celular instalado um aplicativo com câmera de segurança do seu trabalho. Pastor, eu estou em casa, mas eu posso abrir o aplicativo e ver como está a minha empresa lá agora. Alguns, como eu, estão em casa e pode abrir o aplicativo e ver como está aqui a igreja, por exemplo, com as câmeras de segurança. Quem está no pátio, ou você não sabia disso? Não tem no banheiro. Como é que está o pátio? Como é que está a escola? Secretaria? Não é Big Brother, eu não fico vigiando. Mas, por exemplo, ontem, vendo os adolescentes, eu poderia acessar meu aplicativo e ver, estão no pátio ou estão lá em cima do auditório adorando? Eu poderia ver. O que quer dizer isso? Eu, de um lugar físico, estou visualizando um outro lugar que eu não estou, mas que é real e simultâneo. Quem entendeu comigo, diga amém. É isso que é Apocalipse. Deus dá a João, no Espírito, uma forma sem aplicativo de ver o reino espiritual que acontece simultaneamente, embora ele não esteja lá. Mas no Espírito ele consegue ver esta realidade. Então hoje para nós, lendo Apocalipse 4, 3 coisas. Apocalipse 4 fala sobre esse povo de Deus, depois fala sobre esse povo na presença de Deus, e esse povo na presença de Deus, como ele está louvando e adorando a Deus. Então, olha comigo a sua Bíblia, Apocalipse 4, versículo 1, que é esta segunda visão que Deus dá a Daniel. Apocalipse 4, versículo 1, que fala sobre o povo de Deus. Depois dessas coisas, ele diz, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, um portal. Chamamos de um portal tridimensional. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, que princípio é esse? Lá em Apocalipse 1 e 2. Como trombeta, disse a mim, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Até aqui. Quem tem a permissão de ver o que viu? João. Quem é João? Preciso dizer, como já falei quando nós lemos aqui, as 7 cartas à igreja. Quem está conosco há mais tempo lembra. Eu estou ainda tomando coragem, estudando um pouco mais, para quem sabe um dia nós abordarmos todo o Apocalipse, mas nós já fizemos as 7 cartas, as 7 igrejas. E o que eu falei, eu repito, é quem é João.
João é um discípulo de Jesus que está idoso, com mais de 100 anos, exilado em uma ilha. Roma tentou matá-lo de todas as maneiras. Uma das formas de tentar matá-lo foi colocar João em um caldeirão de água fervendo. Ele foi fervido vivo. E ele não morreu, porque Deus sempre tem um propósito e cumpre os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Não conseguiram matar aquele homem. João possivelmente, não literalmente, mas João, quem sabe, foi ao funeral de todos os 11 que passaram antes dele. Quando Jesus chama o seu discípulo, João é o mais novo. Pedro já tem seus 30 e poucos anos. João, tudo indica, tinha aí em média entre 16, 18, 19 anos, quando Cristo o chama como seu discípulo. É aquele discípulo que em seu próprio evangelho diz que é aquele discípulo que Jesus mais amava. João era um amigo de Jesus, um jovem, sendo discipulado pelo próprio mestre. Quando Jesus subia ao monte, ia a lugares aonde ia orar no Getsêmani, ou passar dias mais difíceis, dos 12, ele chamava 3. Entre os 3 estava João, um jovem. Pedro, pescador, maduro, uma profissão, uma sogra, uma família. Tiago, já avançado em idade, também seus 20 e pouco, 30 anos. João, nem 20 anos tinha. E por ser mais novo, e pela vontade de Deus, Deus o preservou até a velhice. Ele participou, quem sabe, dos funerais dos demais. Ele estava vivo agora, mas Roma não conseguiu matá-lo. O que Roma faz? Leva-o a uma ilha chamada de Patmos, uma ilha cercada por muitos mares, isolado, lá está sozinho. E João não pode fazer o que sempre fez, o que fazemos hoje aqui nesta manhã. Quando chega domingo, João não pode estar na igreja com os irmãos. Quando chega domingo, ele não pode adorar a Deus com os irmãos. E é num domingo como esse, porque assim que ele vai dizer em Apocalipse 1, versículo 1, estava eu no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Domingo. No Antigo Testamento, o dia do Senhor é o sábado. Mas nós, após a ressurreição de Jesus, em um domingo, o dia do Senhor para o crente é o domingo. E João diz Apocalipse 1 ali, estava eu no dia do Senhor, era um domingo. Isso para mim é maravilhoso, porque João, quem sabe, a cada domingo se lembrava de uma reunião como essa com seus irmãos. Ele não podia estar lá. Mas Deus é tão maravilhoso que é num domingo, onde João não pode ir à igreja, a igreja vai até ele. Mas ele não recebe a visita de um diácono ou de um pastor, já seria maravilhoso. Ele recebe a visita do próprio Cristo, em um domingo, exilado em uma caverna. E nesse domingo o próprio Cristo lhe convida, no Espírito, a participar da adoração que estava e está agora acontecendo no céu. É como se Jesus dissesse, você não pode participar com seus irmãos em adoração a mim nesse momento. Mas agora eu quero habilitar você no meu Espírito para você participar da adoração que acontece agora no céu. E quando eu lia sobre isso, eu fiquei maravilhado com a oportunidade que Deus deu a João de adorá-lo junto com a adoração celestial. E João nos dá essas 4 visões, e olha o Apocalipse. E nesta manhã eu quero convidar você a um olhar, quem sabe, um pouco diferente do Apocalipse. Porque na igreja que nós pertencemos, a igreja ocidental, nós chamamos a teologia de escatologia, que é o estudo do Apocalipse, das últimas coisas. E nós costumamos a ler o Apocalipse de forma ocidental de forma linear, em relação à história. A passado, presente, Apocalipse é o futuro. Mas há uma leitura de Apocalipse mais oriental, chamada de doxologia, que não olha Apocalipse como uma linha na história. Olha Apocalipse em relação à parte vertical, céu e terra. Real, porém espiritual e invisível, e real e material. Eu quero convidar você hoje a ter essa leitura, esse olhar de Apocalipse hoje, não como coisas futuras, porque o que João viu estava acontecendo, e agora também acontece hoje, agora a adoração do céu. No céu, dos anjos, 24 anciãos, 4 viventes que estão adorando a Deus nesse exato momento, sem cessar.
Então, João nos traz, com a sua visão para hoje, uma leitura não histórica linear, mas vertical. Céu e terra. Adoração na terra, adoração no céu. Quando nós olhamos o Apocalipse, vou te dar algumas orientações, alguns exemplos. Você olha todo o Apocalipse, tem ali menções sobre o mundo terreno, o mundo natural, sobre igrejas, sobre nações. Isso está em Apocalipse 2, 3, 6, 10, 12 a 13, 16 a 19. Mas também em Apocalipse há uma leitura, há ali entendimento sobre também esse mundo celestial e espiritual, que fala sobre a presença real de Deus nesse momento. Está em Apocalipse 1, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 19, 21 ao 22. E é esse reino espiritual que João está vendo. Ele vai dizendo no versículo 1 do capítulo 4 que nós lemos: depois dessas coisas eu olhei. O que quer dizer que eu não tive um sonho, eu não estava dormindo, eu estava acordado. Visão se tem quando está acordado, e sonhos tem quando está dormindo. Eu olhei, acordado, fui levado a este lugar. O que ele viu? Uma porta aberta no céu. Um local de transição entre o reino natural e o reino espiritual, também real, porém invisível. No Espírito, João foi levado a atravessar essa porta. O que nos diz esta manhã que é o Espírito Santo de Deus e o Espírito de Deus que torna real, possível e conecta as coisas naturais às coisas espirituais. Há uma conexão pelo Espírito de Deus do reino natural ao reino espiritual. Todo lugar físico pode se conectar ao lugar espiritual. E quem faz a conexão? O Espírito Santo de Deus. Nesse momento existe o reino espiritual e o reino natural que estamos vivendo. E nós fomos criados para ter essa conexão com esse mundo real, porém invisível. E quando nós aprendemos aqui sobre Daniel, algo que eu falei muitas vezes é que tudo que Deus cria, o diabo falsifica. O diabo sabe da nossa dependência, da nossa essência, carência e necessidade pelas coisas espirituais. O diabo sabe que nós não nos bastamos de nós mesmos, que nós precisamos de um contato com algo maior, superior e soberano. Então o diabo vai falsificar coisas que nos alimentem, nos dando a expectativa de que isso nos preencha e nunca vai. A mesma coisa é, nós temos a necessidade pelo Espírito de uma conexão com um reino espiritual invisível, porém real. E o diabo está falsificando essa nossa necessidade e carência. Recentemente, a rede do Facebook, Instagram, Twitter e o dono e a empresa mudaram o nome para o nome Meta. Agora, há já um início de um mundo paralelo, invisível, virtual, não real, chamado metaverso. É tecnologia, mas tudo isso é uma falsificação do reino espiritual. A diferença é que nesse metaverso nós teremos talvez outros codinomes, nós teremos uma outra aparência, que é um avatar, nós teremos novas roupas e novas vestes. Alguém está me entendendo, pescando aí? Esse reino espiritual de Cristo é um reino onde nós habitaremos para adorar ao Rei e sermos santos e vestes brancas. O metaverso é um mundo não físico, criado principalmente para adorar o mal. É um mundo não real, por exemplo, onde nós poderemos cometer crimes e não sofrermos pena por isso. Eu posso, nesse metaverso, trazer dano ou morte ou feridas a alguém, mas como é um mundo não real, não há leis para ele. Então eu posso matar alguém, fazer mal a um animal e fisicamente, de forma real, não sofrer dano algum. Não estou falando mal da tecnologia. Deus pode usar qualquer tecnologia a seu favor. Estou dizendo que o diabo sempre vai criar recursos para nos desviar e nos fazer pensar que isso para nós é o suficiente, é isso que precisamos.
A realidade virtual, que é o VR, Virtual Reality, que é o metaverso, é uma forma diabólica de nós habitarmos em um mundo não real, invisível, e acharmos que é isso. Mas não é isso. Nós carecemos desse contato de um reino espiritual invisível, porém real. O metaverso não é real, minha gente. Pela fé nesta manhã, para você crer que aquilo que estamos lendo não é o metaverso, é o que é real. O que João viu acontece naquele momento. O que eu leio hoje acontece nesse exato momento no reino espiritual. E ele é real. Não é um metaverso. João fala sobre essa porta que ele vai passar, que não é o metaverso, mas é o reino espiritual de Deus. Versículo 2 ao 8a. Agora é o povo na presença de Deus. Ele diz, quando atravessa a porta, imediatamente me vi como tomado pelo Espírito, levado pelo Espírito, cheio do Espírito. E diante de mim, após esta porta, estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Pastor, não tenho a mínima ideia do que seja. O que seja isso. Eu fui imaginando João. João, ele escreveu sobre o que conhecia, mas a sua visão, ele também não tinha muita ideia do que estava vendo. Ele diz, era como, era do jeito, se parecia com, porque era algo tão maravilhoso. Era como pedras preciosas, eu quero dizer. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava um trono. Que arco-íris é esse? Aquele arco-íris que Deus faz uma aliança com Noé. Aquilo que Deus faz, o diabo falsifica. Esse arco-íris que agora o diabo tomou para si como símbolo de muitas coisas. Mas João vai dizer que nesse dia, o arco-íris será devolvido e tomado pelo rei para si, porque ele criou todas as coisas. Vi um grande arco-íris que circulava ao trono, ao redor da qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo, e cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Até aqui. João diz, quando atravessei a porta, eu fui tomado, estava cheio do Espírito, então os meus olhos foram abertos e foi isso que eu vi. Mais uma vez eu digo que é o Espírito Santo de Deus que conecta esses 2 mundos, físico e espiritual. João é convidado por Deus numa visão para se juntar ao povo celestial, ao reino espiritual, para adorar ao Cristo. Não há adoração a Jesus sem o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que conecta quem somos e a nossa adoração ao reino espiritual. Então você pode subir uma escada, pegar um terço, acender uma vela, vir à igreja, levantar as mãos, cantar um louvor, mas sem a pessoa do Espírito Santo habitando em você, não há adoração a Jesus. Há canto, há obra, há sacrifício, mas não há adoração. É o Espírito Santo de Deus que enche João para participar dessa adoração. João, quero te mostrar uma adoração que acontece agora nos céus. Mas para que você possa participar disso, eu precisarei encher você e habilitar você do meu Espírito. É o próprio Jesus que vai dizer à mulher samaritana no poço de Jacó, em João 4, versículo 23. No entanto, mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura.
A adoração a Deus ela é feita em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração a Jesus só pode ser feita e concluída pelo espírito e em verdade. Que verdade? A palavra de Deus. A adoração a Deus, a Jesus, tem como base a verdade que é a palavra, selada, munida, regada pelo Espírito Santo de Deus. Então, onde não há palavra aberta, onde não há conhecimento da verdade, onde não há pessoa do Espírito, não há adoração a Jesus. Há canto, há música. E é por esse motivo que nós hoje, e assim faremos por um tempo, nós mudamos a ordem do nosso culto. E colocamos a principal parte do louvor, da adoração, depois da palavra. Porque se você não tem a palavra em seu coração, você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos abrir a palavra antes de cantar. Precisamos ler a palavra antes de cantar. Precisamos encher o coração da palavra antes de cantar. Porque a adoração é em espírito e é em verdade na palavra de Deus. Isso muda tudo. Nós chegamos aqui do ônibus, do Uber, acordamos atrasados, como eu nesta manhã, levantei correndo atrasado, a gente vem, escova o dente, vem numa loucura, vem aqui, levanta a mão. Agora quando você senta, você ouve a palavra, seu coração se enche pela palavra, e você ora ao Senhor, tudo muda. Saímos do canto e dos gestos para uma adoração em espírito e em verdade. Quem entendeu comigo nesta manhã, diga amém. A adoração não começa com você quando você levanta a mão, quando você ora. A adoração não começa conosco, a adoração começa com Deus. Deus não carece da sua adoração. Se você vier domingo, se você cantar uma ou duas músicas, você não cantar, Deus não vai ficar triste, nem vai amanhã amanhecer chateado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eles servem e adoram uns aos outros incessantemente. Nesse momento, o Espírito está adorando a Cristo. Cristo adorando ao Pai. Eles se servem, eles se adoram de forma incessante. Porque Deus Pai, Filho e Espírito não só se adoram, se servem e se amam, mas a sua essência é que eles são em si adoradores. Escute isso, o seu Deus é um Deus adorador. E se você foi feito, se eu fui feito, a sua imagem e semelhança, nós também somos seres adoradores. Há uma adoração incessante no céu. Imago Dei, que é essa adoração incessante de alguém ou de algo. Enquanto eu preparava esse sermão, eu pensava nessa adoração incessante, aonde é uma adoração sem cessar na Trindade nos céus. E fui levado pelo Espírito a lembrar que apenas uma vez na história essa adoração entre a Trindade foi interrompida. Ela foi interrompida por sua causa. É quando Cristo é enviado a nós como nosso substituto. E quando leva sobre si os nossos pecados, lá no Getsêmani em diante, ele sobe naquela cruz. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, há um desligamento, uma ruptura, que sempre foi eterna e incessante, entre a Trindade, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. Mas essa ruptura acontece por um tempo, é momentânea. Então ele diz, está consumado, o preço foi pago. E um domingo pela manhã como esse, no dia do Senhor, o túmulo está vazio. A pedra foi rolada. Porque procura entre os mortos aquele que vive. E a adoração incessante volta a acontecer nos céus eternamente. O Filho só se desconecta do Pai e do Espírito para salvar a sua vida. Para substituir você no julgamento e na condenação. A Trindade se adora, se ama, se serve. Deus é um Deus adorador e nós, como imagem e semelhança, nós somos também seres adoradores. Meu irmão, a questão aqui não é se você é um adorador ou não. Todos nós somos adoradores. A questão aqui é quem você adora. Todos nós adoramos algo ou alguém. Então, ou nós vamos adorar a Cristo,
a Jesus, o Criador, ou nós vamos adorar as coisas criadas. É o que Romanos 1 vai dizer. Romanos 1 vai dizer que aquele povo trocou a verdade de Deus pela mentira e adoraram as coisas criadas ao invés do Criador. Ou seja, toda adoração que não é a Jesus é mentirosa. Se você adorar o seu trabalho, se tornar um workaholic, fazer da sua carreira o seu Deus, essa adoração vai, em uma hora, te frustrar, porque é mentirosa. Pais que adoram os seus filhos, homens que adoram os seus hobbies, a sua carreira, adolescentes, jovens, crianças, velhos, que adoram o seu time de futebol, que adoram o seu cantor, o seu personagem, o seu ator. A questão não é se eu sou ou não adorador, é quem ou o que você adora. Nós adoramos o Criador ou nós adoramos as coisas criadas. Porque, meu irmão, o problema e a solução para tudo é adoração e não outra coisa. Quando olhamos os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não são um escrito de coisas a não se fazer. 10 mandamentos em Êxodo 20 não é sobre não faça isso. 10 mandamentos sobre adoração. Eu vou te provar isso. Primeiro mandamento, só existe um Deus. Segundo mandamento, adore só a Ele. E o restante? O restante virá se você cumprir o primeiro e o segundo. Se você adorar a Deus, não há como você matar alguém enquanto adora a Deus. Não há como você roubar alguém enquanto adora a Deus. Não é como você cobiçar as coisas dos outros enquanto você adora a Deus. Enquanto você adora a Deus, você não pratica tais coisas. Não é que você não peque. Mas enquanto você adora a Deus, e a adoração só é feita pelo Espírito, esse Espírito de Deus que leva você à adoração a Deus, preserva você dessas coisas. Sim ou não, meus irmãos? Ninguém pode dizer assim, eu matei o meu vizinho enquanto matava e adorava a Deus. É impossível. 10 mandamentos é sobre adoração. Se você tiver apenas um Deus e adorar só a Ele, o restante está resolvido. Agora, o que é matar alguém? É você estar adorando uma outra coisa. Quem sabe o dinheiro, a ganância. O que é você roubar? É você amar o dinheiro. O que é você cobiçar? É você amar e querer aquilo que o outro tem e você não tem. Tudo isso é pecado. A questão não é se você adora ou não. A questão é quem você adora. E João olha aos céus e vê essa adoração acontecendo. O que ele diz é, eu vi tronos. Eu vi um trono e lá estava sentado alguém de tal aparência. Ele diz, e no extremo, ao redor, tinham 24 tronos, 24 anciãos. Eu li, eu pesquisei, e há muita teologia ou possibilidade sobre esses 24 anciãos. Eu trago duas nesta manhã. A primeira possibilidade é, quem são os 12 anciãos? Eles representam o Antigo Testamento, as 12 tribos, e o Novo Testamento, os 12 discípulos. 24. Mas também podem estar representando os santos que morreram em Deus. Os 24 podem representar aquele seu pai, a sua mãe, o seu avô, não que sejam eles, mas representam os santos que morreram antes de nós em Cristo. Mas seja se for as 12 tribos e os 12 discípulos, não que sejam eles, mas representando, ou sejam os santos, estamos representados. Os 24 anciãos é para dizer que ao redor do trono há uma representação desse corpo físico, dessa terra física e natural que nós vivemos. Sejam os 12 apóstolos, as 12 tribos, ou anciãos e cristãos que morreram antes de nós. Lá eles estão representados. O que diz isso? É uma conexão do reino espiritual com o reino natural. Porque entre o primeiro trono e os 24, há outros 4 de seres viventes. São os 4 que pareciam animais, que representam os seres espirituais. Então, a Cristo, há 4 seres espirituais e 24 tronos representando 24 seres naturais. O que isso nos diz? Uma conexão pelo Espírito do reino visível e invisível. Uma adoração que se conecta a Jesus por meio do Espírito. Mas, pastor, há um trono para Deus? Há um trono para Jesus?
há tronos para 4 seres viventes e há trono para 24 anciãos. Aonde está o trono do Espírito Santo? É a pergunta que eu fiz. E a resposta é, não há trono para ele. Não que isso desmereça. Porque o Espírito Santo, o papel dele não é ficar sentado no trono recebendo glória. O papel dele é fazer a conexão do reino natural com o reino espiritual. Ele desceu a nós. É ele que leva, é o que Apocalipse, Daniel fala sobre esse incenso, esse aroma suave, que são as orações e as adorações dos santos. O Espírito Santo é quem conecta o mundo natural com o mundo invisível, porém real. Porém, sem o Espírito Santo não há conexão. Sem o Espírito Santo não há adoração. Sem o Espírito Santo é apenas rotina, compromisso e agenda. O povo de Deus está ali reunido, representando Deus Pai, Deus Filho, os seres viventes, a família dos 24 anciãos, todos estão ali. E agora, para ser um pouco mais incomum, ou talvez para chocar algumas pessoas, o que geralmente faço, é que observe que nesse texto que João viu, ele diz que do trono saem relâmpagos, raios e trovões. João está dizendo aqui que no meio da adoração há uma produção acontecendo. Há luzes, há coisas piscando, há trovões. Sabe quem já ouviu trovão de madrugada? Negócio assim, A adoração a Deus nos céus tem subgrave. Tem relâmpagos, tem luzes, tem coisas brilhando e piscando. O que nos diz que também a adoração celestial, a produção, há coisas belas, há grandes sons. Eu diria, Jesus também gosta do subgrave na adoração. Há uma grande produção de luzes, relâmpagos acontecendo enquanto o povo está adorando. Há sons de estrondo, há um arco-íris que brilha. A adoração a Deus também nos dá o direito e a margem de nós termos um ambiente favorável a esse momento. Nessa hora, os religiosos saíram da cadeira e como é que é? Pastor, mas pode luz no louvor? Pode subgrave no louvor? Pode bumbo no louvor, grave no louvor? João diz que enquanto a oração acontecia, tem um ambiente de trovões e luz e graves acontecendo. Deus não é contra esse ambiente que prepara para que nós possamos adorar com sons, com instrumentos, com luzes, com subgraves e coisas que vibram. Deus só não recebe adoração quando ela não é feita em espírito e nem pela palavra. Se no céu a adoração com grandes produções, por que nós não faremos aqui? A questão é, pastor, nos dias de hoje, a adoração da igreja parece mais como um show. Eu diria, talvez não. Talvez hoje os shows queiram reproduzir aquilo que no céu está acontecendo. Porque nós temos a necessidade de adorar a Deus com esse tipo de produção. Não estou falando que temos que cumprir uma carreira de adoração que se pareça a um show. Mas é o ser humano, assim como está o diabo falsificando a ideia de que eu preciso de um metaverso, que eu preciso de um outro Deus. Essa ideia de que, então, se eu fizer uma adoração que se pareça a um show, ela não é cristã. Não, talvez hoje o mundo com os seus shows queiram replicar aquilo que nós ansiamos, o ambiente para nós adorarmos a Deus. Então, quando você entrar aqui, não fique preocupado se vai ter luz ou fumaça, ou subgraves ou graves. Pegue tudo isso e diz assim, bom, se no céu agora tem relâmpago, trovão, luz e arco-íris, louvemos ao Senhor com os anjos. A produção está acontecendo. Para o Senhor sempre o melhor à nossa disposição. Terceiro, esse povo, na presença de Deus, agora vai dar louvor a Deus. Olha o versículo 8 em diante. Dia e noite eles repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o que João está participando da adoração no céu. Deus Todo-Poderoso que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, esses 4 tronos, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre. O que acontece enquanto isso?
os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno. Ou seja, todo o restante não é digno de ser louvado. Tu, Senhor, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Gênesis 1 é o momento em que céus e terra estão conectados. Não há falhas, não há pecado, não há erro. Adão e Eva não se assustam com querubins que guardam o jardim. Adão e Eva não se assustam quando o diabo, uma serpente, fala com eles. Já imaginou você? Se uma serpente aparece, já corre. Mas uma serpente aparece e fala, te dá bom dia, tu corre mais ainda. Porque Adão e Eva não se assustam com tais coisas. Eles já estão acostumados com a ligação entre céus e terra. Deus fala com eles todos os dias. Gênesis 1 é a perfeição do reino invisível, celestial, porém real, e o reino natural habitando. Mas vem Gênesis 3. A ruptura acontece, o pecado entra. Então céus e terra são separados. Aí vamos ao Apocalipse que estamos lendo. Apocalipse 20, 21 vai dizer então que, de fato, o diabo vai ser julgado, aprisionado. E Jesus, que ele leu aqui, Jesus voltará e restaurará todas as coisas. Apocalipse 21 e 22. E haverá novos céus e nova terra. Céus e terra, mais uma vez, conectados. Quem crê comigo, diga amém nesta manhã. Então, Gênesis 1 é perfeito. Apocalipse 21 e 22, a perfeição será de volta. Gênesis 3, há uma separação. Gênesis 20, há então uma recuperação com o diabo condenado e preso. Novos céus e nova terra. João está vendo e dizendo que, enquanto tudo está acontecendo, que os 4 seres viventes dão glória a ele e os 24 anciãos se prostram e depositam suas coroas diante dele. 4 coisas para nós encerrarmos que João viu nesse final de texto. A primeira delas, ele vê um sobrenatural que acontece dia e noite. E sem cessar, eles cantam e adoram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de vir. A segunda coisa que João vê e repara é que há música nos céus. E eles cantam, dizem santo, há louvor e adoração incessante. A terceira coisa que João vê é que há uma rendição de todos que estão ao redor do trono. Os 4 seres viventes dão glória e honra. E enquanto eles fazem isso, os 24 anciãos tiram suas coroas, se prostram e lançam aos pés daquele que está no trono. Como quem diz, a coroa representa o quê? Reino, riqueza, poder, reconhecimento, status. Eles arrancam a coroa e dizem assim: nada é comparado ao teu reino, o teu governo. Tudo eu coloco aos teus pés. Nada disso que o mundo poderia me dar é digno, só o Senhor é digno. Eles depositam diante do Senhor tudo aquilo que eles poderiam fazer. Eles agem de mordomia, eles servem ao Senhor. A palavra aqui no grego é proskuneo, que eles caem, eles beijam os pés daquele que está no trono e depositam a sua coroa diante daquele que está no trono, e relâmpagos e arco-íris e trovões saem daquele trono. Pastor, quando isso vai acontecer? Isso está acontecendo nesse exato momento nos céus. É assim que o povo de Deus agora adora o Senhor, e é assim que o povo de Deus um dia adorará, assim como João fez com o Senhor para sempre. A adoração no céu acontece agora e ela é incessante e ela é para sempre. Nós fomos criados para isso. O metaverso
vai tentar nos dar esse pequeno refresco do que será, mas não será comparado. A realidade virtual tentará nos dizer que é isso que nós temos, esse é o nosso final, não é o nosso final. Nós fomos criados para adorar, e João vai dizer assim, que eles diziam, aquele que é digno. Qualquer outra adoração a outra coisa não é digna, porque ninguém é digno, só o Senhor é digno. Nós fomos criados para ficar maravilhados, conhecermos alguma coisa ou alguém que é maior do que nós. É por isso que quando nós estamos diante de uma praia e olhamos aquele mar, e nós ficamos admirados. Nós somos criados para admirar algo maior do que nós. É por isso que estamos em um parque, uma floresta, em um lago, e os pássaros voam, e os patos deitam na água, e nós ficamos maravilhados. Estamos aqui no parque da cidade, olhando a natureza, estamos no Cristo Redentor, no Corcovado, nós olhamos aquilo, a criação, nós ficamos maravilhados. E nos sentimos como? Como os 24 anciãos. Nada. Nós não somos nada. Nós fomos criados para nos sentirmos pequenos diante de algo maior do que nós. E esse algo maior do que nós não é um lugar, é uma pessoa. E chama-se Jesus Cristo, que está sentado em um alto e sublime trono. Quando falamos adore o Rei, nesta manhã, essa primeira reflexão, saber que você foi criado para adorar ao Rei e nada mais e ninguém mais. Porque a questão não é se você é ou não um adorador extravagante ou um adorador acomedido, não. Nós somos adoradores. A questão é quem você, quem eu, quem nós temos adorado. A terceira coisa fundamental é que não há adoração sem a palavra aberta. E não há adoração sem o Espírito. Porque ele não está num trono sentado recebendo glória, ele está ligando o mundo visível e natural ao mundo visível, porém real. Então, nesta manhã, o meu convite a você é você com a sua mente, com o seu intelecto, com o seu coração, com a sua alma, você se unir a essa adoração que acontece agora nos céus que João viu, de olhos abertos. E você adore ao Rei enquanto canta, adore o Rei enquanto pega o seu cálice na mão, adore ao Rei em espírito e verdade com o seu coração cheio desta palavra. E pelo Espírito, a nossa adoração nesta manhã se liga à adoração dos anjos nos céus. E adoramos aquele que está sentado no seu trono recebendo glória. E como os 24 anciãos, retiramos hoje a nossa coroa, a nossa glória, a nossa autossuficiência, a nossa soberba, dizemos, Senhor, nada disso é comparado, só o Senhor é digno. Vamos ficar em pé nesta manhã, vamos orar com o nosso coração.